atrasado. Ontem a gente recebeu uma notícia de que tinha uma onda de poeira vindo para a Europa e realmente os carros já estão todos cinza. Ó! E o céu também está bem nublado. De tempos em tempos, eu dou uma parada para pensar nas coisas da vida. Eu gosto de refletir no motivo e no porquê das coisas. E eu tava pensando ontem, às vezes eu dou conselho para as pessoas e eu mesmo não escuto meus conselhos. Esse vídeo não vai ser um videozão de reflexão, mas eu tava pensando que eu tenho que começar a olhar mais para as coisas como coisas boas do que coisas ruins, e eu acho que isso vai fazer diferença. Por quê? Hoje a missão vai ser chegar até em Santarém. E por quê? Ontem eu tive uma notícia ruim, eu não queria ter que ir para Santarém hoje, mas já que a gente vai precisar ir lá, a Marília não vai, ela tá ocupada. Como eu vou ter que ir lá de todo jeito, então pelo menos que a gente faça o melhor possível, né? E é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos tentar ir até Santarém da forma mais baratinha possível. E parece que é um negócio. Quando as coisas estão acontecendo, a gente nunca consegue entender o motivo das coisas estarem acontecendo. A gente só consegue entender depois, quando tudo passa. E aí o que acontece é que a partir daí, tudo começou a dar errado no meu dia. Foi tão ruim, tão troncho, que eu não consegui gravar e acabou com o meu dia praticamente. Tudo deu errado. Então eu vou explicar o que aconteceu. Nesse dia eu estava tendo que ir para Santarém, porque a gente está tentando resolver uma documentação da minha esposa, né? E aí a gente foi levar lá. E a gente já tinha enviado para lá, que a gente precisava enviar. E agora a gente estava na fase de receber de volta, porque quando a gente foi a primeira vez, ficou pendente de alguns documentos. E aí eles pediram para enviar por correios. E aí a gente teve que trazer do Brasil para cá, enviou para lá. E eles foram bem específicos, né? Explicaram pra gente, olha, quando vocês mandarem para cá por correios, que tem que ser por correios, mande um selo extra. Porque aí a gente vai pegar esse documento, analisa e manda de volta. A gente anexa aqui e manda de volta para você. Só que o que acontece é que esse documento já estava lá quase 20 dias, mais ou menos, na data da gravação. E eles não tinham mandado de volta. E a gente precisa de um dos documentos de volta para poder enviar para outro lugar. Fora que os nossos documentos pessoais também, né? Nossa certidão de casamento e alguns outros comprovantes. E aí o que aconteceu foi que nesse dia eu estava indo para lá justamente para tentar receber esses documentos de volta. Só que para ir para lá existem algumas opções. A opção mais simples e certa tem um ônibus que fica no campo pequeno, que ele vai direto para lá e volta. E aí esse ônibus sai de 7h50 da manhã. E a viagem é de mais ou menos 1 hora de ônibus. Só que o que acontece eu não conseguia acordar cedo e eu tinha alguns compromissos no trabalho, então não dava para ir nesse ônibus. Porém, o pessoal me explicou que tinha outra forma de ir, que era ir para uma estação que tem, a Estação Oriente. Ela já apareceu algumas vezes aqui no canal. Acho que foi até na viagem de Porto, eu mostrei para vocês. E lá saem vários ônibus. E aí tem algumas empresas lá que fazem esse serviço também. Só que você precisa saber qual a empresa que vai para aquele destino que você quer ir. E na minha cabeça me disseram que tinha várias passagens de várias empresas que iam para lá. Inclusive tinha também até metrô não, né? Trem de longa distância que passava lá também. Aí o que acontece? Eu cheguei lá, a melhor opção para mim era pegar o ônibus. Porque a rodoviária, quando você chega lá em Santarém, ela fica lá em cima. E quando você vai de trem, ele deixa lá embaixo. E aí tem uma subida para chegar lá. Então minha primeira opção era pegar o ônibus, né? E ir pela rodoviária, que era melhor para mim. Só que só tem 2 empresas lá que vendem passagem na hora. E nenhuma das duas faz essa viagem para Santarém. No caso é a Flixbus e a Rede Expressos.
E aí eu tentei ir nas duas e não consegui porque elas não têm passagem. A Flixbus não tinha nenhuma passagem de ida para lá naquele dia, era sexta-feira. E a Rede Expressos não tinha. A Flixbus só tinha para outro dia e a Rede Expressos não tinha nenhum dia. E aí a minha segunda opção era pegar o trem, né, para ir para lá. Mesmo que não fosse a melhor opção, mas era uma opção para ir para lá. Só que eu fui ver o horário que o trem saía e aí tinha duas opções de trem, um mais rápido e um mais devagar. Só que essencialmente é uma questão de 15 minutos de distância, porque o percurso é muito pequeno. Então tinha um trem que era mais rápido e custava 13 euros, era 14 euros, e tinha um mais barato que era a metade do preço. Só que esse da metade do preço, ele saía aproximadamente de meio-dia, já era 10 e tanta, e ele ia sair de 11h30 mais ou menos, 11h40, 11h50, alguma coisa assim. E aí eu pensei, bom, se for para eu ir nesse horário, eu vou ter que almoçar na rua, e já estava tarde, eu ia ter que almoçar, e eu não ia poder almoçar com Marília. Então o que eu fiz? Eu pensei, pô, vou voltar para casa. De toda forma, tem um ônibus específico que vai para lá de 1h30 da tarde, né? Eu estava com horário. Então eu vou almoçar em casa, depois eu volto e vou para essa outra estação que tem o ônibus que vai. Lembrando que a do Oriente não tinha nenhum ônibus para ir, só tinha o trem. E tinha esse ônibus que era em outra estação que ia. Então eu fui para casa, almocei. Assim, como já estava dando muita coisa errada, né? Eu queria relaxar, a gente comeu um sanduíche, comeu um chocolate e foi relaxar após o almoço. Assim que terminou o almoço, aí já era mais ou menos 20 para 1, mais ou menos, e o ônibus ia sair de 1h30. E aí o que acontece? Eu não fui nem em casa. Eu peguei a bicicleta do Gira e fui direto para a estação para pegar o ônibus, né? Só que quando eu cheguei lá, são várias estações de ônibus. E aí o que acontece é que o ônibus não estava lá parado. Eu cheguei, era mais ou menos 1h15, 1h10, alguma coisa assim. Só que eu queria ir ao banheiro, então eu fui procurar o banheiro, ainda não era hora do ônibus sair, o ônibus ainda não estava lá, então eu fui procurar um banheiro e consegui. Só que o banheiro era um pouquinho distante, enfim, eu andei um bocadinho, mas achei o banheiro e voltei. Quando eu voltei era 1h20 ainda, então faltava 10 minutos para o ônibus sair. Na minha frente, eu estava exatamente na parada que tem a placa dizendo que era aquela parada do ônibus. Então eu estava na parada que ele deveria estar. Só que as estações são grandes, né? E aí no meio da rua tinha um ônibus e atrás desse ônibus tinha outro ônibus, um do lado do outro. Então não dava para ver de onde eu estava sentado. Tinham dois ônibus, um do lado do outro assim, e eu não consegui ver. E aí eu fiquei esperando da hora. E quando deu 1h30, o ônibus que estava escondido atrás do outro saiu. Só que ele não tinha parado na parada que ele deveria parar, né? Então eu não achei que fosse o meu. Então eu entrei em contato com a empresa e falei, olha, o ônibus era para sair aqui de 1h30, eu estou esperando ele aqui, estou na estação e ele não passou. Aí ele está atrasado, alguma coisa assim, porque eu imaginei, né? Pô, pode ter acontecido alguma coisa e o motorista está atrasado e ainda vai passar aqui. Bom, a mulher lá do atendimento, né, que eu estava falando, ela pediu para eu esperar e foi tentar entrar em contato com os outros motoristas para ver se alguém tinha alguma informação. Demorou uns 10, 15 minutos assim e ela não conseguiu falar com ninguém. Aí nisso já era o quê? 1h45, mais ou menos. Aí eu fiz, bom, eu vou esperar mais um pouco, porque de repente ele está atrasado e vem ainda, né? Vou esperar até umas 2 horas da tarde, 2 e pouca. Aí fiquei esperando. E esse lugar para onde eu estava indo, né, lá em Santarém, ele fecha de 4 horas da tarde. Então, se eu pegasse ele de 2, eu ia chegar lá de 3, dava uma pressinha, chegava lá de 3 e pouco, ainda dava para resolver. Mas se fosse mais do que isso, não ia dar tempo. Então, eu fiquei esperando, né, quando deu 2 horas, chegou um ônibus e parou na parada certa. Aí eu fiz, bom, beleza, talvez seja ele, né? Só que quando ele abriu, começou a sair gente do ônibus. E aí eu pensei, bom, tá estranho, mas aí eu vou falar com o motorista, né? E aí eu perguntei pra ele, ele disse que o ônibus já tinha ido. Aí eu me estressei, não, ele não foi, eu tô aqui desde 1h20, eu tô aqui na parada e não passou nenhum ônibus aqui. Aí eu perguntei, essa aqui é a parada dele? Ele disse, essa aqui é a parada do ônibus, mas ele não parou aqui, ele parou do outro lado ali.
tinha 2 ônibus aqui, ele era o do canto. Aí eu disse, então ele estava no lugar errado, porque a parada dele é aqui, onde você parou agora. Aí ele começou a discutir comigo, não, porque quando você chega na estação, você tem que perguntar, não sei o que, enfim. Ele não estava na parada que ele deveria, e ele foi, simplesmente partiu. E eu perdi a viagem, eu não ia ficar discutindo com o cara não. Só que isso me deixou muito irritado mesmo, porque já era sexta-feira, eu não queria ter que ir para lá, eu estava querendo ir para poder resolver o assunto, e não consegui ir. Ou seja, todas as minhas tentativas de ir para lá não deram certo. E mesmo que eu quisesse agora ir de trem, eu teria que ir para outra estação bem distante para pegar o próximo trem. E vamos supor que ele saísse às 3 horas, porque já era 2 e pouca, e ele passa mais ou menos de hora em hora, mais ou menos. E eu ir para outra estação para pegar o trem, não ia dar tempo de eu chegar lá antes das 4 horas no meu compromisso, né? Então, eu praticamente perdi o dia inteiro, o dia inteiro assim de trabalho para lá e para cá tentando resolver isso, não consegui. Então, eu estava muito chateado, tudo deu errado, né? E eu não consegui nem gravar, mas aí, enfim. Isso foi na sexta-feira passada. Aí, sábado e domingo, o órgão é fechado, e quando foi segunda e terça, eu peguei os dias de férias, porque segunda foi aniversário de casamento, meu e de Marília. E aí a gente tinha uma programação para fazer, de noite para um restaurante, etc. Eu não ia sair. E na terça-feira a irmã dela veio para cá. E a gente tinha combinado de fazer um passeio com eles, ela e o esposo dela. Então eu peguei esse dia também para ficar com eles. E aí eu pensei, bom, eu ainda preciso resolver essas coisas, né? Só que, como eu disse para vocês lá no começo do vídeo, né? Eles tinham que ter, eles pediram para eu enviar, quando eu enviasse o documento, um selo extra para eles mandarem de volta. E eles não mandaram até agora, né? E aí hoje é quinta-feira. Na quarta-feira eu fiquei em casa, né? E tava pensando se eu ia tentar novamente ir de novo ou não. Acabei que não fui. E quando foi hoje que eu abri o correio aqui do prédio, para minha surpresa, eu não vou mostrar tudo, né? Mas findou que eles enviaram. Como tem informações pessoais, eu não posso mostrar, né? Mas o fato é que eles enviaram de volta. Ou seja, resumo da história, né? As coisas deram tudo errado naquele momento, mas é porque não era para eu ir. Na hora você fica com raiva, você fica estressado porque tá tudo dando errado, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer, mas tudo tem um motivo de ser, né? E se a gente esperar, na hora a gente não entende, mas se a gente esperar, depois que tudo passa, a gente entende por que as coisas aconteceram daquele jeito. E agora, nesse momento, né, eu vejo que se eu tivesse ido para lá na sexta-feira ou outro dia, eu não ia conseguir pegar o documento, porque o documento estava em trânsito, né, eles já enviaram, e eu só ia dar uma viagem perdida e não ia resolver nada. Então, no final das contas, eu acabei economizando o dinheiro da viagem, né, que eu não fui. Demorou mais, mas pelo menos o documento chegou e agora a gente vai poder pegar esse documento e enviar para onde a gente precisa enviar. Mas é isso, eu vim mais para fazer o fechamento desse vídeo porque no dia eu fiquei tão atônito assim, eu não consegui fazer nada, não consegui gravar, porque isso me perturbou de um jeito que foi impressionante. Inclusive quero deixar uma dica para vocês. Aqui em Portugal, quando você tem algum tipo de problema com a empresa ou com algum serviço ou produto, existe o livro de reclamações. O livro de reclamações é um livro vermelho, que eles chamam de livro vermelho mesmo, ou você pode fazer online também. Tem um site que é para você fazer as reclamações. E aí você identifica a empresa, expõe o caso e aí a empresa tem que entrar em contato com você. Eu fiz isso com relação à empresa do ônibus, porque embora o meu problema eu consegui resolver, né, porque o documento chegou, mas eles não prestaram o serviço da forma que devia. Eles estavam na parada errada, ou então, enfim, alguma coisa aconteceu e ele não prestou o serviço que ele deveria fazer. E como é um serviço de transporte para um lugar assim, da mesma forma que aconteceu comigo, pode ter acontecido com outras pessoas também em outros momentos. Então a empresa tem que receber essa reclamação para ela saber e orientar aos motoristas lá para que eles não façam isso, né? Ficar na parada errada. Porque eu estava lá na parada, cheguei antes do previsto, do que deveria, né? Que o ônibus só passava de 1h30, e ele não estava na parada certa. Embora ele estivesse lá, ele estava em outra parada. Mas aí, enfim,
tem esse livro vermelho, né? O livro de reclamações, que você pode fazer a reclamação para receber a resposta. Mas então é isso. Esse foi o resumo do porquê que eu não gravei direitinho nesse dia, tá? É isso aí e até o próximo vídeo. Um abraço.